Essa é a primeira aula do curso de Economia, um curso de Economia básica que será ministrada aqui na Academia Gemos. Basicamente, todas as aulas elas terão como base o livro de Introdução à Economia, do autor e professor de Harvard, Gregor Mankiw. O objetivo desse estudo é trazer todos os conceitos que ele apresenta, e todos os tópicos e todos os ensinamentos de uma forma resumida. Então, você pode ser um estudante de economia que quer revisar os conceitos, né? E esses vídeos eles terão uma boa utilidade nesse sentido, já que tudo aqui será tratado de uma forma bem resumida, né? E nós sabemos que ouvir é muito mais fácil do que ler. Além disso, você pode ser uma pessoa que não estuda ciência econômica para se tornar um economista, mas somente para adquirir uma formação, para entender as coisas que são debatidas, né, no meio público. O que as pessoas estão debatendo sobre, por exemplo, alta do dólar, desemprego, ou o que significa trade-off, né, que será apresentado nessa aula. Então, tem muitas coisas aí que uma pessoa comum, né, pode acabar aprendendo para, enfim, entender o debate público e não ser manipulado com ideias que sejam, digamos assim, antieconômicas. Além disso, uma pessoa, né, qualquer aqui pode ter, que está assistindo, né, pode ter a ideia de abrir uma empresa ou qualquer coisa parecida, ou quer começar a investir, e nesse caso é muito bom ter uma noção básica de economia, pelo menos uma noção básica. Com isso dito, com essa introdução feita, nós podemos avançar e, né, começar a desenvolver a economia propriamente. Nessa primeira aula serão apresentados, na verdade, não só nessa primeira aula, mas na primeira e possivelmente na segunda e talvez na terceira, serão apresentados princípios que regem a economia. Por ser uma ciência e ter um caráter lógico, a economia ela possui princípios e esses princípios eles são muito importantes para fundamentar a visão de mundo de vocês e assim vocês vão começar a pensar como economistas. Apesar de serem conhecimentos muito simples, eles já vão fazer, né, para quem não conhece, eles vão fazer uma diferença na mentalidade relacionada a essa ciência, que é a ciência econômica. Então, sem mais demora, vamos ao princípio número 1. As pessoas enfrentam trade-offs. Trade-off é um termo usado na ciência econômica e ele significa basicamente troca. A ciência econômica, no geral, ela vai utilizar de alguns termos, né, em inglês, e isso é uma coisa que vocês que não estão por dentro dessa área vão se acostumar com o tempo. Enfim, basicamente, o trade-off é a explicação, é uma demonstração, na verdade, daquilo que nós conhecemos por meio de uma frase muito famosa, que é uma frase, né, que diz que não existe almoço grátis, ou que nada é de graça, né? Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as coisas possuem um custo. Basicamente, quando você, por exemplo, tem o seu dia livre, você pode tomar decisões relacionadas a esse dia. Você pode ser uma pessoa que quer cursar uma faculdade, mas ao mesmo tempo você pode ser também, né, você pode estar necessitando de um trabalho. Nisso, você tem o seu dia livre, mas digamos que você só possa fazer uma dessas coisas. Ou você cursa a faculdade ou trabalho. Ou seja, você tem que tomar uma decisão e fazer, né, uma troca de interesses. Ou você fica com um ou você fica com o outro. Isso também pode acontecer, por exemplo, quando você está no supermercado. Você tem dois produtos. Ou você pode comprar arroz, né, ou você pode comprar chocolate. Por exemplo, você só tem dinheiro para uma das duas coisas. Você quer as duas coisas, mas você não tem dinheiro suficiente para as duas coisas. Isso também pode se abranger, né? Não se abrange só com dinheiro, mas a economia ela trata de recursos escassos. Então, por exemplo, você pode estar de folga do seu trabalho e você quer fazer uma viagem. E aí você tem duas cidades. Você pode viajar tanto para São Paulo quanto para o Rio de Janeiro. E digamos que você tem dinheiro para ir para as duas cidades, se você quisesse. Mas tem um problema, você não tem um tempo. Você só pode ir para uma cidade ou para outra durante esse período de folga. Então você tem que tomar, né, uma decisão. O trade-off, ele também se abrange para leis, no caso leis governamentais. Eu posso dar um exemplo das leis ambientais. Em alguns momentos os governos aprovam leis ambientais.
E essas leis ambientais, elas têm como objetivo aumentar a saúde da população, já que essas leis elas vão reduzir a poluição causada pelas empresas. O ponto é que quando isso acontece, o custo de produção das empresas, né, ou seja, o quanto que as empresas têm que gastar de recurso para produzir o seu produto, aumenta. E com isso, os produtos que elas vendem se tornam mais caros. E também os salários que elas oferecem se tornam menores. E também as oportunidades de emprego se tornam menores, né? Elas vão ofertar menos emprego. Ou seja, se o governo decidir criar leis ambientais, ele vai ter que lidar com a troca das empresas serem menos, as empresas terem menos lucro e oferecerem menos empregos para a população. Então é um trade-off entre a saúde da população ou mais empregos e produtos mais baratos para a população. Então aqui vamos nós para o princípio número 2. O custo de alguma coisa é aquilo de que você desiste para obtê-la. No princípio passado nós vimos que as pessoas elas enfrentam trade-offs, ou seja, elas têm que escolher entre alguma coisa diante de algumas opções que ela tem. Então, nesse caso aqui, esse princípio está se referindo ao custo. Por exemplo, digamos que, vamos pegar um exemplo de trade-off. Digamos que você tem R$10 e você tem dois fast foods, o Burger King e o McDonald's. Você queria muito comer nos dois, mas você só pode comprar em um deles, né? Você só tem dinheiro para comprar hambúrguer de um. Então você pensa bem, fala, olha, eu gosto muito do McDonald's, mas eu também gosto muito do BK. Como eu prefiro o BK, eu vou comer no BK e não vou comer no McDonald's. Digamos que você faça esse raciocínio. Nisso, nós chegamos à conclusão que o custo de comer no Burger King é não comer no McDonald's. Ou seja, o custo de oportunidade de comer no Burger King é não poder comer no McDonald's. Este termo custo de oportunidade também, né, é muito utilizado entre os economistas. Então é bom que você, né, decore esses termos, trade-off, custo de oportunidade e os outros termos que serão apresentados aqui. Nós também podemos pegar o exemplo do princípio anterior. Eu, dei um exemplo de que, digamos que você tem o seu dia e você pode ou trabalhar ou fazer faculdade. Bom, se você fizer faculdade, possivelmente, dependendo, do curso que você fizer e tal, você vai ter uma boa perspectiva de futuro. A faculdade vai abrir portas para você, né, nesse seu trajeto profissional. Já se você trabalhar agora, você talvez não arrume um emprego que vai te recompensar tão bem financeiramente, mas talvez você necessite desse emprego para agora. Então digamos que você escolhe o emprego no lugar da faculdade, porque você precisa desse emprego agora. A faculdade pode te oferecer dinheiro futuramente, mas até você terminar ela e firmar uma carreira de sucesso, você vai ter muitos custos. E como você precisa desse dinheiro, você precisa de dinheiro agora, a oportunidade de emprego parece ser muito mais aceitável para você. E por causa disso você deixa a faculdade de lado. Isso significa que, segundo esse segundo princípio, que o custo de você trabalhar agora é deixar para depois ou para sempre, deixar para sempre um curso de uma faculdade que poderia te prover bem financeiramente no futuro, com oportunidades que talvez o trabalho que você vai conseguir agora, esse trabalho não vai te oferecer. Então aqui com esses dois princípios nós chegamos a duas conclusões. Primeiro, que em muitos momentos, todos nós seres humanos precisamos tomar decisões entre uma coisa ou outra em muitos momentos da nossa vida, porque nós temos recursos escassos, seja o tempo, seja o dinheiro. Também pode ser o espaço. Por exemplo, você tem o seu quarto e você não tem muito espaço. Você pode ou colocar a sua cama ou você pode colocar o seu computador, junto com a mesa dele. Como o seu quarto não tem muito espaço, você deve escolher cama ou computador. Isso se encaixa no princípio número 1. Já no princípio número 2, digamos que você escolhe a cama, porque você acha mais importante ter a sua cama no seu quarto do que o computador. Ou seja, o custo de oportunidade de ter a sua cama no quarto é não ter o seu computador no quarto. E o computador você pode colocar em qualquer outro cômodo. Então a questão do custo de oportunidade é muito pessoal e vai de acordo com as preferências de cada indivíduo. Digamos também que você tem duas formas de investimento que você pode acabar fazendo. Uma é um investimento mais seguro e outro é um investimento mais arriscado. O investimento mais seguro ele tem uma chance menor de dar errado e você perder seu dinheiro, mas
ele tem também ele vai te dar um lucro pequeno, digamos assim. Já o investimento mais arriscado, ele tem uma chance muito maior de dar problema, porém, caso tudo dê certo, você vai ter um lucro exorbitante. No caso, se você escolher ficar com o investimento seguro, o custo de oportunidade de ter esse rendimento seguro é que você vai deixar de poder ter um lucro alto com um investimento perigoso, mas ao mesmo tempo você vai ter mais segurança. Então veja que toda essa questão do trade-off e do custo de oportunidade, isso é muito pessoal, são escolhas pessoais e as pessoas tomam decisões baseadas nisso, né? No que elas acham que é melhor para elas, né? De acordo com as próprias convicções. Nessa aula eu só apresentei 2 princípios, mas no geral eu espero terminar este primeiro capítulo em pelo menos 2 ou 3 aulas e eu espero que todos vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Obrigado pela atenção de todos e até mais.